Seção de Notícias Geral. Perspectivas para 2026. GPS, Método Macro. Olá, investidor. Seja muito bem-vindo. Comece o dia bem informado. As notícias que movimentam o mercado já estão impactando o índice, o dólar e o fluxo institucional antes mesmo da abertura oficial do pregão. Aqui, você não vai ouvir manchete solta. Você vai entender o que realmente importa, o que gera tendência e como o cenário macro influencia as decisões dos grandes players. Está no ar a Seção de Notícias do GPS Método Macro. 2026 não será um ano calmo. Quem espera tranquilidade após a turbulência de 2025 está redondamente enganado. O Brasil entra em um ano de Copa do Mundo e, principalmente, em um ano de eleição presidencial, um evento que já começou a fazer preço nos mercados desde 2025. E, como costuma acontecer em ciclos eleitorais, o fiscal volta a ser um ponto de grande atenção. No cenário internacional, o ambiente também permanece carregado. As tarifas do presidente americano serão julgadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos, levantando dúvidas sobre sua manutenção ou derrubada. Além disso, as eleições de meio mandato nos Estados Unidos vão testar o governo Trump, enquanto um novo presidente do Federal Reserve assume em junho, trazendo incertezas sobre a condução da política monetária. Soma-se a isso a expectativa em torno da trégua entre Estados Unidos e China. Ela será mantida até novembro ou pode ser interrompida antes? As guerras geopolíticas seguem no radar e reforçam a necessidade de prudência por parte dos investidores. Juros, inteligência artificial, conflitos globais e política fiscal formam um coquetel clássico de volatilidade. Ainda assim, 2026 também pode ser um ano de grandes oportunidades. No mercado acionário, as bolsas americanas encerraram 2025 pelo terceiro ano consecutivo com altas de 2 dígitos, acima de 10% ao ano. O consenso é que 2026 ainda pode sustentar esse movimento, apoiado por lucros corporativos crescentes, investimentos robustos em tecnologia e juros em trajetória de queda. No Brasil, a bolsa acumulou mais de 30 recordes recentes com longas sequências de altas, e há projeções que apontam o Ibovespa rumo aos 200 mil pontos, com algumas casas como o Banco Safra projetando até 250 mil pontos. Entre os principais vetores macro de 2026, o primeiro destaque é o ouro. O metal brilhou intensamente em 2025 com mais de 50 recordes históricos e um dos maiores retornos anuais desde 1971. O ouro rompeu a barreira psicológica dos $4.500 por onça e levou a prata junto, que chegou à região dos $75. O roteiro é conhecido: juros em queda, incerteza global, déficits fiscais elevados, tensões geopolíticas e um dólar mais fraco. Bancos centrais seguem aumentando reservas de ouro, enquanto investidores institucionais ampliam posições como proteção estratégica. Não é apenas discurso. Alguns cenários já trabalham com o metal próximo dos $5.000 por onça. Se 2025 foi o ano do brilho, 2026 pode ser o ano da consolidação desse novo patamar histórico. O segundo ponto envolve tarifas e inteligência artificial. O retorno de Trump à Casa Branca elevou a volatilidade, e as tarifas recíprocas já geram mais de $300 bilhões em receita anual para os Estados Unidos. Mesmo com possíveis questionamentos legais, o mercado acredita que Trump encontrará formas de mantê-las em vigor. Persistem dúvidas sobre a relação com a China e sobre os impactos para o Brasil, que ainda sofre com prejuízos do tarifaço. Paralelamente, os investimentos em inteligência artificial atingem níveis históricos. Somente em 2026, gigantes como Google, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle devem investir cerca de $520 bilhões. O mercado questiona se esse volume gigantesco de capital trará retorno proporcional. O terceiro ponto é o risco fiscal brasileiro. Em ano eleitoral, o rigor fiscal costuma ficar em segundo plano, e 2026 não deve ser diferente. O mercado já projeta a dívida bruta próxima de 84% do PIB, um nível elevado para um país emergente com juros reais altos. O governo prepara pacotes de estímulo fiscal e de crédito, parte deles fora do cálculo oficial da meta fiscal. Promessas como tarifa zero no transporte público e expansão de programas sociais pressionam ainda mais a dívida. A consequência é clara: mais inflação, juros elevados por mais tempo e frustração de expectativas de alívio monetário. O Brasil não registra superávites fiscais consistentes desde 2014 e deve gastar quase R$1 trilhão por ano apenas com juros da dívida. O quarto ponto é o cenário eleitoral. A eleição presidencial deve dominar o humor do mercado em 2026. A direita e o centro ainda buscam um nome competitivo para enfrentar o presidente Lula. Enquanto isso, uma onda conservadora se espalha pela América do Sul, com governos de direita ganhando espaço e defendendo políticas mais liberais, rejeitando o estatismo e prometendo crescimento econômico. Esse movimento externo reacende expectativas de mudança política no Brasil, especialmente diante dos desafios econômicos e da crescente preocupação com segurança pública. Ainda está tudo em aberto. O quinto ponto é a proposta de fim da escala 6x1. A redução da jornada de trabalho sem corte salarial ganhou força no discurso político e deve entrar na agenda do Congresso. A proposta prevê jornada semanal de até 36 horas, com 2 dias consecutivos de descanso. Economistas alertam para os riscos. Estudos indicam que, mesmo em cenários otimistas, o PIB pode encolher cerca de 7%, impacto semelhante à recessão de 2014 a 2016. Em cenários mais pessimistas, as perdas podem ser ainda maiores, com milhões de empregos em risco. O problema central é a produtividade. O trabalhador brasileiro produz, em média, apenas uma fração do que produz um trabalhador americano. Reduzir jornada sem aumentar eficiência tende a gerar inflação, perda de competitividade e pressão sobre pequenos negócios. Em resumo, 2026 será um ano de fortes emoções, riscos elevados e oportunidades relevantes. O cenário exige leitura macro, gestão de risco, disciplina e entendimento profundo do contexto global e doméstico. Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo. Nenhuma notícia isolada deve ser utilizada para a tomada de decisão. Toda análise deve considerar contexto macroeconômico, leitura de fluxo institucional, validação de preço e alinhamento com o cenário geral do mercado. Siga o GPS Método Macro para ficar por dentro do mercado financeiro.